Olá a todas mulheres, sejam muito bem-vindas a She Rise Stories. Nós estamos aqui numa série que é uma série de lives chamada Lives Recomeço, e nós temos uma maravilhosa que foi uma mulher corajosa que está nos dando a honra e a graça de receber essa história. Então, peço para você, mulher, que vai escutar e ouvir essa história, não sei na onde, na sua casa, lavando louça, no carro, onde você vai ouvir essa história, você ter muita compaixão e também ficar com os ouvidos bem atentos. Será que eu já vivi em algum momento da minha vida algum momento dessa história que ela vai contar? Porque por que é muito bom ouvir essas histórias? Porque muitas vezes a gente não se reconhece na nossa própria história, mas quando a gente ouve uma outra mulher contando a sua história, você fala, peraí, eu também já vivi isso. Peraí, a pessoa, a minha vizinha, a mulher que trabalha comigo, a minha mãe, já viveu exatamente isso, ela teve esse mesmo sentimento. Então é por isso que a gente faz, porque essas entrevistas, porque assim, dessa forma, a gente consegue trazer insights. E nós temos uma frase que inspira aqui a She Rise Consult, que é onde a esperança desperta, a mudança começa. Porque eu, como psicóloga, psicanalista, contoterapeuta, atendendo e treinando essas mulheres, sei que quando nós estamos num problema, nós não enxergamos uma solução, nós não enxergamos uma esperança. E quando a esperança desperta, a mudança começa. Quando você começa a acreditar que há uma solução, que há uma saída, que é possível mudar, que é possível viver uma nova história, que você merece viver uma nova história, então isso começa a acontecer. E hoje nós vamos ter a Diene, que tem o seu recomeço para compartilhar aqui com a gente, não é, Diene? É verdade, é Ela tem o verdade. seu recomeço. E isso é muito importante, porque, Diene, assim, eu que a tenho aqui no consultório, e sei e recebo ali no meu coração, eu sei quantas mulheres às vezes está passando isso há anos e não vê saída, não vê solução. Para ela não existe a possibilidade de recomeço. Então, e quando uma mulher ela ainda não experimentou isso, ela acha que é natural, que é simples, que é só escolher. Então eu sei qual é o valor de você estar aqui conosco e eu sei o quanto que é importante chegar essa mensagem para essas mulheres, tá bom? Então, Tá se bom. apresenta para nós. Sim, então pronto. Meu nome é Jenny Marinho, já vivo em Portugal há 21 anos, sou de Lisboa, tenho 2 filhos, a Sofia de 14, o Henrique de 9. Sou massoterapeuta, né? Isso, já estou nessa profissão há mais de 18 anos, mas houve um período que eu desisti dessa profissão. E vou explicar por que, se calhar, no decorrer da história, vocês vão entender o porquê eu desisti. Uhum. E portas têm se aberto, conexões lindas que eu tenho feito com pessoas que têm me ajudado de várias formas. Então, está sendo um recomeço, não é um mar de rosa, não tem sido fácil, não tem sido. Há momentos difíceis, há momentos que só eu sei quando eu deito a minha cabeça no travesseiro o que se passa entre mim e Deus, mas até ser uma jornada bonita, até ser uma jornada linda, até ser uma jornada que eu decidi viver. E quando a gente decide, acho que nada nos para. Ai, que Quando é lindo. uma decisão. Muito obrigada por começar por essa parte, muito importante. Ô, Jenny, então conta pra gente aqui, brevemente, né, como que foi a sua infância, de onde você cresceu, se você teve a presença dos seus pais, se a sua infância foi boa, ruim, como é que foi a sua infância? Quem é a Jenny pequenininha? A Jenny nasceu em Gurupi, Tocantins. Não sei se conhece. Não. É o estado mais novo do Brasil, né? Antigamente era Goiás. Sou a primogênita, né? Primeira neta, primeira filha. É, foi uma gravidez desejada, muito esperada, muito mimada. Eu tive uma infância assim feliz. Não posso dizer que não tive, mas eu venho de pais divorciados. Eu tinha, eu acho que eu me lembro, sei lá, 16 anos, 17, quando os meus pais já começaram a ter problema e algumas brigas, algumas confusões. E eu, como mais velha, né, tenho a memória mais fresca sobre isso.
E pronto, meus pais são separados, a minha mãe vive cá em Portugal, meu pai refez, tem uma família, minha mãe também voltou a casar, e durante muito tempo, como é que eu ia te explicar? Se perguntar, sabe, tu quer os teus pais juntos ou separados? Claramente queria eles juntos, né? Uhum. Mas hoje eu percebo que eles não estavam bem. Hoje eu percebo que minha mãe está melhor, o meu pai acredita também que seja melhor. E hoje eu aceito isso, né? Eu costumo dizer que, eu não sei se vai falar, mas eu fiz agora. Eu tive que curar minha menina interior. E eu não sabia que lá atrás a minha menina, né, interior, ela estava tão conectada com a minha mãe. E daí, hoje eu tenho clareza que, entre aspas, sem querer, eu repeti o padrão. Sim, hoje você, num processo de autoconhecimento, de uma É, experiência que você viveu com a sua criança interior, você percebeu que você sim, estava conectada e fez um voto de se repetir o padrão da sua mãe. exatamente. Eu acho que, tipo, como a minha mãe, como costumo dizer, eu disse, a minha mãe viveu isso, o meu pai viveu isso, e, e eu descobri isso como a nossa mente é terrível, né? Como tu repete um padrão que teus pais viveram, porque eu descobri que eu não estava no centro da minha vida. Eu tinha, sabe, quando algo, tu sabes que algo não está bem na tua vida, por mais que tu já rompeu várias barreiras, por Uhum, mais que tu já avançou muito, por mais que tu já teu vários pontos, seguiu a tua vida, só que algo não está bem. uhum. E tudo isso porque eu tinha feito um voto inconsciente que eu repeti esse padrão. E eu, depois, quando, pronto, estou em alta cura, né? Porque isso eu acho que nós temos que estar sempre buscar essa conexão com nós próprias. A gente não, é uma evolução contínua. Enquanto a gente estiver aqui, a gente não pode desistir. E ao mesmo tempo é assustador quando tu entra para ti própria, né? Tipo, tô aqui me conhecendo, me conectando comigo. É assustador, mas ao mesmo tempo é libertador. É Essa palavra. libertador, né? Quando você falou em assustador, a palavra que estava me vindo, eu ia falar, é libertador? É É, libertador, né? é Dá medo, mas libertador. é libertador. E como é É. que foi a sua adolescência, então? Olha, foi, como é que eu dizer? Eu presenciei tem algumas vagas de brigas dos meus pais, pronto, porque o meu pai era um homem muito ativo, gostava de ter muitas mulheres, digamos assim. Aham. E então eu lembro de algumas brigas, mas ao mesmo tempo a minha mãe sempre foi muito presente, sempre tentou suprir essa necessidade. Assim, algumas brigas, mas nem muitas, sabe? Mas assim, não me lembro de alguns momentos da minha infância. Até esse dia eu estava falando com minha mãe estava falando assim comigo, que eu trabalho muito, gente, mas não se sente culpada que a gente trabalha mesmo e os filhos a gente tem que criar os filhos para a vida. E eu falei, mãe, a gente tem que criar momentos com os filhos. Eu falei, olha, eu tenho uma memória da minha infância, da gente em cima de um carro, né? Os carros antigamente eram fortes, olhando no nosso quintal da nossa casa, eu, meu pai e a minha mãe, vendo as estrelas. Essa é a memória que eu tenho. É Olha só. incrível como foi essa memória que criou. Na adolescência, tive uma adolescência normal, dei trabalho, né, como todas, mas tive uma adolescência normal, nunca fui uma criança muito rebelde, só de vez em quando, assim, de vez em quando eu tinha minha rebeldia, mas, Claro, né? sim, mas fui tranquila, não extrapolei, nunca me envolvi em coisas que, eu acho que eu também sempre fui muito consciente do que eu queria para mim, sabe, eu nunca fui muito do que os outros me oferecia, se eu tive a oportunidade de usar droga, se eu tive a oportunidade às vezes, tomar álcool, sim, mas eu sempre fui muito ciente do que eu queria. Eu nunca fui, digamos, Maria vai com as outras.
não tive relação sexual precoce, lembro quando eu falei, mãe, olha, agora eu vou perder minha virgindade, liguei para minha mãe, vou no hospital, isso tudo. Muito decidida, foi uma escolha. Muito decidida, tinha muita clareza, sempre fui muito clara do que eu queria para minha vida. Então, assim, eu não tenho assim, eu tenho sim, essas pequenas lembranças, mas eu não posso dizer que tive uma infância muito difícil, sabe? Muito Sim, complicada. sim. Uhum. E quando é que foi que você conheceu essa pessoa que é o que nós vamos contar hoje, que foi o seu ex-marido? Exatamente. Como eu conheci? Gente, há coisas que até hoje eu não entendo. Eu costumo dizer que a gente tem que pedir muita clareza para Deus, muita certeza, orar muito, porque imagina, foi um dia que eu cheguei do trabalho, parece uma história de amor. O que eu vou contar parece que estava destinado. Eu cheguei do trabalho e estava lá deitada no sofá e falei, eu vou procurar um ginásio, tem que fazer qualquer coisa. Saí de casa, fui atrás do ginásio, eu já não me lembro, eu não achei o ginásio, não consegui, não sei se me perdi, não achei o ginásio e voltei para casa. Quando eu estou voltando para casa, ele está passando na porta da minha casa de bicicleta. Olha. Aqui, ali em Moscovite, e ele começou, olá, tudo bem? Começou a falar comigo, não sei o que, eu falar com ele, e não sei o que, e, me dá teu número. Eu falei, não vou me dar nada meu número, não te conheço de lado nenhum, e não sei o que. Mas eu não sei o que aconteceu, que eu dei o meu número, ele é muito bom de memória, ele decora muito bem os números, ele é muito bom. E eu não sei como é que eu dei o meu número. Sinceramente, depois eu não sei como é que isso foi. Não me lembro. E eu fui para dentro de casa, ele foi embora a vida dele. E ela ali começou a falar, depois mandou mensagem, começamos ali a falar e não sei o quê, nananã. E pronto, mas até então, numa boa, amigos e tal. Até porque eu estava, tá aí o que é muito importante a gente se curar, eu estava ferida, né? Porque automaticamente eu estava repetindo um padrão dos meus pais. O padrão que a minha mãe passou por isso, então eu estava com ela, e um padrão que eu só estava atraindo homens igual ao meu pai. Uhum. Então, o seu antigo relacionamento, você tinha tido traição? Tinha. Foi um Sim. padrão repetitivo. Todos Sim. os meus antigos relacionamentos me traíram. Hum. É tão grave, é tão assustador ao mesmo tempo, é tão profundo, né? profundo. E sempre atraí esse tipo de homem, porque eu fiz um voto com meu pai, papai, eu te amo tanto, que eu vou atrair esse tipo de homem como você. Uhum. Sim, sim. E aqui eu vou fazer uma intervenção, porque assim, uma Sim, por mulher que favor. nunca viveu isso não vai compreender. Então, eu quero fazer uma pausa aqui, só para entender, porque uma mulher que nunca viveu isso, ela vai racionalizar e ela vai falar assim: tá, então é que você está falando isso, você atraiu por causa do seu pai, então você encontrou uma lógica, um motivo. Não. Com certeza, isso aqui foi uma experiência onde ela teve que olhar para dentro, que ela teve que olhar para a sua história e compreender por que esse padrão estava se repetindo. E você, Diene, foi uma mulher corajosa que falou, não, peraí, deve ter alguma coisa em mim que muitas mulheres não fazem que deve estar fazendo a repetir esse ciclo, né? E que é dolorido, não é? Porque você teve que ir lá e perceber que você fez um vínculo com seu pai e que você estava atraindo esses homens. Então, é importante, mulher, olha, muitas vezes muitas mulheres não olham, elas acham, é porque homem não presta. Homem realmente tem muitos homens, não todos os homens tem homens que não prestam mesmo. Mas é importante você fazer essa pergunta. Será que tem algo no meu inconsciente? Será que tem algo na minha história que faz com que me leve a atrair esse tipo de relação? Isso é importante, é uma pergunta importante para se fazer. E obrigada também por você compartilhar. Então, você percebeu isso. E você estava, então, se curar e... Estava curado um relacionamento disso, encontrei ele. Ele também estava saindo do relacionamento de cura. Então, eu costumo dizer que não foi amor, foi apenas duas dores que se uniram, achando que ia se completar, ia se curar nessas dores. E foi aí um grande erro. Uhum. Sim. E depois, eu sou evangélica, e com todo respeito, eu espero que as pessoas aqui não
não, depois tu intervere, porque eu não quero levar nenhuma situação assim. E nesse exato momento eu pensei, eu não quero mais homem nenhum, quero só se for o homem de Deus, porque eu estou cansada de ser traída, estou cansada disso, e não sei o quê. É assim, eu não gosto de falar isso porque eu não quero que as pessoas levem isso a mal, mas eu acho que nós temos que ter muito discernimento com. Eu não quero ferir nem missionários, nem pastores, nem ninguém, mas acho que nós temos que ter muito discernimento quando recebemos talvez alguma profecia, algum conselho. Eu estava tão cega na dor, eu estava tão desesperada, eu estava tão ferida, que uma pessoa chegou em mim e falou assim, olha, o homem que você não tem relação sexual vai ser o teu marido. E acho que esse homem que está aqui é para ti. Uhum. Eu não digo que não seria, mas poderia ter sido diferente. E eu estava tão cansada, tão ferida, tão cansada, porque eu às vezes topo com mulher, eu estou tão cansada de estar sozinha, eu quero alguém. E eu acho que eu estava tão cansada, eu sempre quis formar família, sempre quis ter filhos, eu sempre quis. E eu devia ter buscado mais eu própria, ter me curado, ter buscado mais a Deus, ter buscado mais discernimento. E poderia ter casado, poderia ter acontecido tudo isso, mas com uma clareza, não numa emoção, não em cima de uma dor. Sim. E, Jenny, isso que você está a falar aqui é muito importante, deixa eu só falar, porque pela experiência, né, que eu tenho aqui, é que a Jenny me conhece pouco, né, então vou assim... Pode entrar. Mas aqui eu não faço uma análise sua, não, tá, Jenny? É que eu só falo com as mulheres mesmo. Aqui é muito importante o que acontece. E eu falo muito sobre isso. É muito... É aliviador quando a gente tem alguém que fala pra gente, fala assim, olha, esse aqui é o caminho. Esse homem é o homem certo. Quem não vai acreditar? Quem não vai acreditar? Quem não vai postar todas as fichas? Falar, não, esse homem é para você. Se você fizer esse caminho aqui, essa matemática, isso aqui vai dar certo. E aqui o que você está falando, que eu estou entendendo que você está falando isso tentando com muita delicadeza, né? Claro que existem pessoas boas, pessoas ruins, bons pastores, mal pastores. A gente não está falando aqui, na questão não é religião, Sim, a questão não é religião. E aqui que eu vou trazer como na área da psicologia, a grande questão é que se a gente realmente não está preparado, e com certeza você era nova, quantos anos você tinha nesse momento? Eu casei com 27, não era tão nova, mas 27. 27 anos. De qualquer forma, com 27 anos, você não tinha feito o trabalho, não tinha a maturidade como você tem hoje, de olhar quem era você, que feridas você tinha e que caminho que você devia seguir. Com 27 anos, dificilmente a gente chegou lá, né? Dificilmente. Eu tô falando que eu também tenho 40 a mais. Então, assim, a gente sabe que com 27 anos, embora a gente já tenha uma certa maturidade, a gente não chegou lá para falar assim, não, Jenny, mas olha para você e realmente o que você quer. Veja os sinais. Dá um tempo, olha o caminho, veja se era para vocês. Isso aqui é uma sabedoria. Mas hoje, e por que é importante isso que você está para trazer? Porque hoje, cada vez mais, a gente espera que as pessoas falam para a gente qual é o caminho certo. Isso é para tudo. Né? Como a gente deve fazer no empreendedorismo, na nossa vida pessoal, para emagrecer. Não mudou. Ainda que a gente esteja tudo na internet, agora é até mais fácil, porque a gente transfere para o outro essa responsabilidade, às vezes tem sempre que pagar. Basta um vídeo que alguém fale o que deve exatamente fazer, que você fala, nossa, realmente é para mim. Nossa, eu vou lá e vou fazer. Mas você nem sabe se aquilo que o outro está propondo realmente serve para você. Né? Se é a blusa e a camisa para você, para a sua história, para o seu contexto, para suas feridas, para os seus traumas. Então, é muito importante que você está trazer. Né? Então, realmente, você estava tão cansada, tão sofrida, que falou, é ele. E olha, até eu vou falar, até eu falaria, não, é realmente ele, né? E você deu uma chance, vocês começaram, namoraram, casaram, como é que foi o processo? Namoramos, pronto, tá aí mais uma situação da religião, né? Ele também estava cansado e ele achou ali Por quê? Porque tá aí gente, não tem energia tão masculina, gente. A gente gasta a nossa energia masculina no nosso trabalho, no nosso empreendedorismo.
Então, eu venho da energia masculina, que a minha mãe tem uma energia masculina, porque a minha mãe sempre foi a chefe de casa. A minha mãe é que executava, que fazia. Então, eu tenho essa energia. Eu não sou mais, gente. Eu sou princesa. Eu só gasto essa energia no empreendedorismo. Eu sou princesinha. Se um dia aparecer o meu príncipe, já sou princesinha. Já tô sarada. Uhum. E ele me achou essa força da natureza. A pessoa que faz, acontece, pá, não sei o quê. E, gente, isso é muito grave. É muito grave e vocês vão entender. Eu vou tentar resumir minha história, para não ser longa. Casamos. Eu não conheço nada aqui, estou descobrindo a história dela junto com vocês. Com certeza esse era um homem interiormente fraco. E muito. ele, quando ele encontrou essa mulher que era forte, ele falou: é essa mulher que eu quero, vou pegar para mim, porque ele estava tentando preencher um vazio que tinha nele, uma força que faltava nele. Exatamente. Mesmo. E é que foi isso mesmo. 2 meses e meio casamos. Nossa, 2 meses. Ai, gente, vamos lá. Eu tô descobrindo junto com vocês. Vamos lá, gente. 2 meses e meio. Vamos lá. 2 meses e meio casamos. Inicialmente nem tínhamos nada. Foi um casamento, tipo, parecia que até eu estava grávida, desesperador, sem sabedoria. A minha família ficou sabendo em cima do joelho, uma loucura completa. Mesmo uma fuga de mim mesma, uma fuga. Vou casar. Estou cansada desse mundo, vou casar, vou fazer uma família. Casei. A minha mãe nem teve presente no meu casamento. Minha mãe estava trabalhando, nem pôde. Casei. Eu costumo dizer que na escritura da minha casa tinha mais gente do que no meu casamento. Muito interessante isso também. Mas assim, você casou. O que te atraiu nele inicialmente? Olha, eu não vou dizer que não gostei dele, tem uma boa presença, saímos, conversamos e não sei o quê. Hoje, olhando para trás, eu acho que foi só fugir da minha dor. Uhum. Sim. A dor que eu tinha, a dor que eu queria fazer uma família e achei ali uma oportunidade. E ele achou em mim. Tipo, acho que a gente só queria curar a dor um do outro. Sim, eu quero uma família, você também quer uma família, então vamos lá, acreditamos na mesma coisa aqui no momento presente. Não digo que não. Afirmação externa. Sim, pronto. Não vou dizer que não gostei, que não tive momentos felizes, não vou que não tive a melhor, não vivemos momentos felizes, tivemos nosso filho, conquistamos algumas coisas. Não vou dizer isso porque eu estaria sendo egoísta e mentirosa. Casamos, moramos um tempo na casa da mãe dele, depois fomos viver em Sintra. Com menos de 3 meses de casado, ele tentou me trair. Padrão repetitivo. Com a ex-namorada dele, procurou ele, aqui tinha terminado com ele, quando soube que ele estava com alguém, ele disse que não me traiu. Depois ele conheceu outra pessoa, também disse que não me traiu, mas estava em busca de qualquer coisa. O que ele estava procurando não estava lá em mim. Eu lembro de passar, quando a pessoa está vivendo o seu melhor momento do seu casamento, a sua lua de mel, eu muitas vezes estava chorando, sozinha em casa, porque eu tinha muita dependência dele, emocionalmente, dependência emocional e dependência física. A gente morava longe, eu não conduzia, apesar de já ter carta, mas não tinha carro, então às vezes ele saía, eu estava em casa. Uhum. E muitas noites a chorar, ele saía, quando chegava. Uhum. Eu lembro de estar no hall da minha entrada da minha casa, minha família nem sabe disso. Eu de joelho, chorando, clamando a Deus, porque eu lutei pelo meu casamento. Eu lutei por aquilo. Acreditando que ia mudar, porque isso foi uma profecia, uma luta. E eu lembro de chorar sozinha ali. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Nem 3 meses de casada. E eu lembro dele chegar e eu estar ali de joelhos chorando. Falei, você está com outra pessoa, não sei o quê, tal, não estou, tal. E foi assim. Ok, 3 meses, passou. Com um ano e tal. Eu sempre fui a favor da gente ter a nossa casa, né? Comprar a nossa casa e não sei o quê. Aí, ok, vamos comprar a nossa casa. Ele sempre nem queria, nunca quis isso. Eu falei, não, vamos comprar e não sei o quê lá. Deus foi maravilhoso. Compramos a nossa casa
aqui em Lisboa, uma casa muito boa. Um milagre, assim. Segundo uma amiga minha, disse que eu profetizei que eu um dia iria viver naquele lugar. Ela disse, olha, quando ela entrou na minha casa, tu não lembra que tu disse que ia viver aqui? Eu falei, não. Pois, mas tu disse. Eu falei, olha, afinal, estou vivendo. Que é uma zona muito boa, muito conceituada aqui em Sacavém, no Terraço da Ponte. E pronto, compramos nossa casa. Passado pouco tempo, tivemos nossa primeira filha, a Sofia. Quando eu disse que estava grávida, ele ficou ali meio coisa, apesar que a Sofia foi escolhida, foi querida, foi programada, mas, tipo, agora temos um filho, né? E como é que vai ser? Mas ele nunca me acompanhou, e pronto, nós tivemos nosso filho, eu assumi o pai, assumi a mãe com a Sofia, apesar que ela acompanhou, deu banho na Sofia, mas é tipo, dá comida não, dá tu, então aquela energia masculina fazia tudo, eu fazia tudo, nunca distribuí tarefa, eu cuidava, eu fazia, aconteceu, era a mulher, era a super mulher, achava que eu era a super mulher, eu pensei que era. E você, então, eu tô aqui só para tentar perceber, então, mesmo de forma inconsciente, você pensou, eu vou casar e vou fazer dar certo. Exatamente, sempre, sempre. Mesmo entre altos e baixos, que foram vários, eu falei, eu vou dar certo, vai dar certo, isso é um processo, orava, fazia campanha, jejuava, é minha família, é projeto de Deus, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e pronto. E aqui eu vou pedir para você responder essa pergunta sem com esse entendimento que você tem agora, que você já tem um entendimento que agora. Mas naquele momento ali que você estava vivendo isso, você de alguma forma entendia que ele ainda não tinha realmente se casado, que ele realmente não estava no casamento? Sem saber explicar, mas você sentia isso de forma inconsciente? Sim. Eu acho que ele nunca me viu como a mulher dele. Ele me via. Eu vou te dizer como ele me via. E os últimos tempos foi o que ele me disse. Ele me via como uma companheira, ele me via como um lar estável, ele me via como a mãe dele. É gravíssimo. Mas ele chegou a me dizer isso. Eu falei, tu acha que eu sou tua mãe? Sim. Em momentos eu pensei que tu fosse minha mãe. A energia masculina, eu fazia, eu acontecia, eu sempre... Tanto é que nunca houve uma violência física, mas houve muita violência verbal, muita falta de respeito. E eu dizia, cuidado com o que tu falas, porque um dia, as palavras, quando elas são ditas, elas não voltam atrás. Eu dizia isso sempre para ele, eu falei, tu tá me magoando, tá me ferindo. Eu sou realista, eu tô farto disso, eu tô cansado disso, qualquer dia eu vou me embora dessa merda, isso, aquilo. Eu falei, qualquer dia, se um dia eu te falar isso, eu nunca mais volto atrás. E foram anos assim. Então, qual foi a primeira vez que ele falou que ele ia sair? Que ele queria abandonar? Em vários momentos. Logo do começo já? Do começo, depois a gente já tinha a Sofia, bastava, sei lá, ver qualquer discussão estúpida, porque depois eu me apegava à minha família, só que eles diziam, tu tá sendo com a tua família. Eu falei, então me leva para o outro lado. Minha própria família dizia, olha, deixa aqui depois tivemos o Henrique, né? Passado 4 anos e tal, 5 anos, tivemos o Henrique. Ela dizia, deixa os meninos, vão passear vocês dois, vão sair, vão se conectar, fica aqui. Ele nunca quis, ou porque não tinha dinheiro, ou porque, para que isso? Os filhos, eu não, acho que as crianças estão melhor estando contigo, o lugar mais seguro é estar contigo, é não sei o quê. Mesmo assim, ele ia para os festivais, eu nunca impedi, porque até então, confiava e... Eu falava, me leva um dia para o festival contigo, mas isso não é tua onda, não tem nada a ver contigo. Eu falei, deixa eu tomar essa decisão. Então, sempre lutando pelo casamento, tentando entrar no mundo dele, que eu falei, pronto, eu tenho a religião, mas deixa eu conhecer esse teu mundo, vamos, né? Deixa eu chegar à conclusão se eu quero ou não ver esses festivais e não sei o quê. Não, isso não é para ti, não sei o quê. Me via, ao mesmo tempo, como uma pessoa ali religiosa, que não podia... Tipo,
eu acho que nunca me via como mulher, talvez indeterminada na relação sexual, assim, como mulher, né, sexualmente, mas como mulher diante da sociedade, vou sair, vamos passear, vamos fazer isso, não. Uhum. Não Sim. sei se estou conseguindo Ah, fazer tá entender. conseguindo, assim. Uhum. E, Então, e sexualmente, ele te procurava. muito, só que às vezes, como é que uma mulher, eu costumo dizer que o sexo ele não começa na cama, ele começa no bom dia. Como Aham. é que tu passa por isso, por aquilo, desculpa a expressão, e no fim da noite tu vai abrir as pernas, né? Uhum. Não tem lógica. Às vezes tu tinha que ter uma relação porque sim, né? Porque tu é Sim. mulher, porque coisa, e aquilo foi pronto. Às vezes acontecia, às vezes era bom, às vezes chegou o ponto que eu pensei assim: como assim? Eu estou casada, é o meu marido e eu me sinto usada? Uhum. Eu Sim. sou o que aqui? Tipo, vamos despachar isso. Eu acho que estou falar para mulheres adultas, não é? Aham, Vamos claro. despachar isso, vamos. Pronto, Uhum. simplesmente pelo protocolo, né? Sim. E quando foi a gota? Mas antes de fazer lá Sim. quando foi a gota, também fala, você nunca dependeu dele financeiramente, então. Não, não. Eu sempre tive a minha profissão, mesmo sendo em altos e baixos, eu sempre trabalhei na estética, né? Sempre trabalhei, partilhava um espaço com a minha irmã, então eu partilhava a renda junto com ele, financeiramente nunca dependi dele. Uhum. Quando eu dependi dele financeiramente foi quando teve o Covid, porque tá aí, eu fiquei em casa, Sim. não tinha como Trabalhar? trabalhar, não. Era físico, não tinha como trabalhar, e aí sim eu dependi dele. Dependi Uhum. dele e ele chegou à frente, aí sim eu fui chegar na frente de outra forma, ele chegar na frente hoje. Eu cheguei à frente com um cartão de crédito, não tem problema em falar isso, hoje tenho dívidas para pagar, na comida e não sei o quê, e ele chegou à frente na renda, e ele me cobra até hoje o que ele pagou da renda, quando eu não paguei ele. Sendo meu Uhum. esposo, né, o provedor, mas eu devo. Uhum. Entendi. Pronto, eu devo. Então, a partir daí, acho que a gente pode pegar aí antes da gota. Então, aí, quando se tratava de questões financeiras, quem ele foi se mostrando ser? Ele, quando a gente foi, financeiramente sempre, ele disse que nosso problema sempre foi financeiro, porque eu sempre paguei, né, sempre paguei, mas às vezes, como eu trabalho por dia, pagava atrasado, ia dando, né, a metade da renda, as despesas, ia dividindo com ele, ia dando, mas nunca deixei de pagar a despesa, sempre foi pago. Pronto, quando foi essa situação do Covid, realmente Não. eu fiquei sem trabalhar, fechei o meu gabinete, eu tinha um ano, eu abri o meu gabinete, eu saí de onde estava no Marquês de Pombal, mais de 11 anos, vendemos o espaço, abri o meu gabinete na Avenida da Liberdade, com um mês que eu estava eu abri dia 2 de dezembro, dia 19 de março nós entramos em lockdown, né, Covid. Fiz um investimento altíssimo, mas tinha carteira de cliente para isso. Eu tinha uma Sim. grande carteira de cliente. E a partir daí as coisas foram desmoronando, Sim, até chegar a claro. um ponto que eu também tive que tomar a decisão de trabalhar em outro espaço. Uhum. E eu trabalhei 2 anos no aeroporto, Uhum. não tenho problema em falar, nas áreas da limpeza das aeronaves, porque chegou um ponto que estava insustentável. Sim, claro. E mesmo eu pagando a renda, fazendo isso, ele disse que o meu trabalho não era trabalho de verdade. O trabalho era o dele. Às vezes, coisas de pegar as crianças, não, tu consegue desmarcar tua cliente, eu tenho um patrão, tu não tem. Mesmo eu chegar na frente com dinheiro, ele ganhava muito mais. Muitas vezes, para ele tá comigo na minha família, em jantares e almoço, eu chegava à frente, pagava para ele estar comigo no jantar da minha família. Tipo, a gente Uhum. ia viajar de férias, eu chegava à frente, para ele Sim. estar comigo, porque lá não vou gastar dinheiro, tua família gasta muito. E eu chegava à frente. Uhum. E Sim. mesmo assim, o meu trabalho não era nada. Sim. E quando foi a E gota? então, pronto, 2 anos fui por coisa, mas quando eu fui para o aeroporto, a gota foi já estou um ano e tal, 5 anos, talvez 5 anos, 5 anos. Mesmo assim, eu ainda lutei mais 3 anos para frente. Uhum. Quando ele
inicialmente tentou uma traição com uma pessoa da minha família. Uhum. Então, a minha autoestima, ela desapareceu completa. Ela sumiu. Aí sim, eu fui lá no fundo do poço. Eu tive que me reinventar. Eu tive que lutar por mim própria e falar não. Quando eu fiquei sabendo, Foi essa pessoa que você encontrou? Não, eu desconfiei. Eu tenho um sexto sentido muito apurado. E desconfiei, confrontei a pessoa, confrontei ele, mas ele dizia que ela era muito melhor do que eu não valia nada, que eu não prestava, que não sei o quê, colocou o divórcio na minha frente para assinar. Meus filhos presenciaram isso, a gente brigou, foi um momento muito difícil, mas aí depois lá tá mais uma vez, né? Sempre acreditei na família, sempre. Aí depois lá ele se acalmou, tentamos, pronto, falei com o pastor, tentamos fazer aquele livro, Cinco Razão do Amor, como é que é? Sim. São 5 motivos, né? Cinco motivos, fizemos uma, tipo, digamos, uma mini terapia com o pastor, e falou, vamos tentar, né? Vamos tentar de novo, aquilo acalmou, vamos tentar pelo filho, depois ir lá, afinal, eu estava cego, estava isso, estava aquilo. Mas Então, vamos falar sobre isso, que isso aqui é muito importante. Então, vamos supor, ele era muito, quando vocês brigavam, ele falava coisas para você, como você... Muito agressivo, sim. Era agressivo, realmente, você que não brincava, e isso e aquilo. Mesmo errando. Então, quando você descobria, eu desconfiava, ele falava que era mentira. Ele, sim, disse que era mentira, que não sei o quê, depois teve uma altura que já não era mentira, que realmente a culpa era minha, porque eu é que não prestava, eu é que sexualmente não satisfazia. Eu falei, como é que tu quer que uma pessoa sexualmente satisfaça se eu sempre digo, o sexo começa onde? Não é na cama. Uhum. Como é que tu quer que uma pessoa tenta ser mais carinhosa, tenta ser isso, ser aquilo, se ela não é incentivada a ter isso? Uhum, como é que tu chega, como é que tu trabalha? Aqui tinha um pouquinho de manipulação, então, porque primeiro ele resistia, depois ele falava que, então, se eu estou procurando outra pessoa, a culpa é sua, porque você exatamente. está aparecendo. Você que não sempre, exatamente. Porque ali na hora, por que é importante falar isso? Porque aí na hora do conflito, ali da discussão, ele deixa de ser o centro. O centro é a mulher que não está comparecendo. E aí a mulher, ela não percebe que ela começa a se justificar. Não, mas no como, né? Então se o problema é eu, qual que é a diferença do homem para a mulher? É que a mulher vai tentar resolver o problema. Mesmo que ela ache que o problema não é ela. Então se o problema é esse, então tá bom. Mesmo que eu não concordo, eu vou tentar melhorar. Eu vou tentar aqui fazer minha parte, porque se for a minha parte, eu vou tentar aqui contribuir. E aí ele saiu de cena. Aí, não que aqui na hora você percebe isso, mas aqui nesse momento ele saiu de cena. Ele já não é aquela pessoa que estava tendo uma relação ou tentando te trair. Ele é a pessoa insatisfeita que está sofrendo porque exatamente. Você não é a mulher que está sendo suficiente para ele. Exatamente. E aí, mais uma vez, né, a mulher vai comprar lingerie, aí vamos tentar apimentar isso, vamos comprar aquilo, tentar resolver. Tá ok, eu estou errada. Exato. Eu estou errada. Vai tentar apimentar. E ainda ele vai ter um momento com vocês, né? Porque ele ainda vai aproveitar desse momento. Exatamente. Vamos apimentar, então, essa relação. Se eu estou errada, vamos aqui fazer algo diferente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E foi o que eu tentei fazer. Tal e qual que está de ser. E o que é interessante falar sobre isso, porque nesse momento a mulher ela já está com uma dor tão grande, porque o que a mulher precisou fazer? Né? Ela precisou colocar a dor da traição no bolso, que não é no bolso, em algum outro lugar, para poder tentar fazer dar certo. Exatamente. E às vezes as mulheres não entendem. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes quando uma mulher me procura, ou vai procurar uma ajuda de alguém, ela não vai procurar, ela já está com ansiedade, com depressão, com baixa autoestima, como você falou, queda de cabelo, já começa a ter problemas de saúde, né? Fibromialgia, pressão alta, hipertensão. O corpo já está gritando, porque ela está tentando colocar tanta emoção
para dentro, interna, né, para tentar fazer dar certo e caber ali, que ela nem percebe. Então, quando essas mulheres procuram ajuda, ela vai falar que ela está com problema talvez de ansiedade, de depressão, baixa autoestima, vai procurar uma ajuda religiosa, espiritual, mas para outras questões. Mas não é essa questão realmente de, realmente, olha, estou com um problema aqui no meu relacionamento. É Né? isso. Você teve ali né, uma pessoa, um pastor que falou, não, vamos tentar ajudar. E quando vocês conversavam com essa pessoa, qual era o problema que ele colocava para o pastor? Era o que ele tinha feito ou o problema da relação, como se você não tivesse mais conseguindo manter? Sim, ele assumia que tinha errado, mas errou porque eu não fiz o meu papel em condições. Uhum. Sim. E nessa fase, sim, nessa fase eu procurei terapia, eu tive crise de ansiedade, eu tomava ansiolítico, não forte, mas para dormir, eu procurei todas as ajudas, foi quando eu também comecei a procurar ajuda para me entender, e dizia, eu comecei a entrar a fazer autoconhecimento, ia em eventos de autoconhecimento, inclusive cheguei a pagar um para ele, e falei, olha, vai, esse evento é muito bom, vai também, porque eu estou conseguindo me curar, e eu comecei a fazer o meu processo de cura, comecei a buscar ajudas, em livros, em mentorias, em psicólogo, em tudo que era autocura, eu estava entrando. Igreja, em Deus, continuei buscando em Deus, pela minha família, pela vida dele, para Deus fazer a obra, né, que eu já estava cansada, e isso foi um processo, desde que isso aconteceu, foi um processo aí para frente mais 3, 4 anos, entre altos e baixos, eu orando, eu buscando meu autoconhecimento, entrando dentro de mim, descobrindo quem era eu, porque quando cheguei esse processo, eu perdi a minha identidade. Eu não sabia quem era eu. Eu era a mãe, a mulher, sei lá o que eu era ali para ele, a estrutura o pilar da minha casa, porque ele me tinha como isso, em vez de ser ele o que era. Era a mãe, era a mulher que trabalhava, eu não era mais nada. A Diene, eu não sabia dela, ela sumiu, ela desapareceu, eu vivia no automático. E foi quando eu pensei, peraí, quem sou eu? Cadê eu? Quando eu entrei para dentro de mim, não foi um processo fácil, foi um processo muito doloroso, muito doloroso. Porque quando tu pensa, eu vou descobrir aonde ela está. Então, vem os traumas. Exato. Vem os traumas, vem o teu podre, nós somos podre, vem o teu egoísmo, vem, tu descobre que tu é uma. Nós somos podre em busca de melhoria, digamos assim. Né? Eu costumo dizer que a gente acorda com o diabo e com o anjo, e aí tu tem que decidir o que, que tu vai servir. Nós, seres humanos, somos assim. Todo mundo tem uma parte da maldade, uma parte da bondade, e depois tu tem que decidir. E eu, pá, entrei em um alto, e quando chegou um ponto que eu deitava com ele, porque sim, eu pensei, peraí, eu casei para ser feliz, eu não casei para ser puta ou para satisfazer um homem. Ele é meu marido, eu tenho que amar, tenho que ter prazer. Não, eu não vou estar aqui a viver um relacionamento de mentira. E entrei nesse processo. E E ele dizia que te amava, que ele queria estar com você, demonstrava carinho, não demonstrava? Como que era? muito pouco, a gente era muito distante um do outro, a gente tinha uma coisa que é muito triste, eu costumo dizer, eu hoje claramente eu ainda sonho com o Príncipe Encantado, sei que com espinhos, com altos e baixos, mas com outra experiência, a gente tinha muito pouca comunicação, ele era uma pessoa muito fechada, e quando tinha comunicação, às vezes era muito, ou era para brigar. Ele dizia que um dos nossos problemas foi o financeiro, e não foi vários problemas. Quando eu tomei a decisão, pronto, e simplesmente isso foi há 2 anos atrás, né? Porque eu já vou fazer um ano, e quando eu fiz 44 anos. Em fevereiro, foi a gota d'água,
por vários motivos, pela traição, pela agressividade de palavras, porque eu não estava sendo mais eu, porque eu já não tinha força, porque eu pensei, ou eu vou sair daqui, ou eu vou morrer aqui, porque eu estava me acabando, eu já não era boa mãe. Quando foi a gota d'água também, uma das coisas que me chamou, uma coisa que eu sempre quis ser mãe, eu não tinha paciência por meus filhos, quando eu não queria voltar para casa. Eu não quero ir para casa, eu queria estar sempre a trabalhar, quando eu não queria estar em casa. Quando Sim. eu não tinha estrutura com meus filhos. Eu não tinha paciência para eles, eu era agressiva com eles, eu brigava com eles por tudo e por nada, eu explodia por tudo e por nada. Eu falei, peraí, isso não está normal. Eu posso falar, e que bom que você está falando isso, porque quando uma mulher está assim e ela não percebe, e com certeza vão haver mulheres que vão ouvir isso, vai se reconhecer nesse momento aqui. Quando uma mulher ela está gritando por tudo e por nada, ela não tem paciência com os filhos, com a voz dos filhos, com a casa para arrumar, ela está infeliz. Muito, muito. Tem Eu estava muita muito tristeza lá dentro e ela precisa olhar para isso e colocar para fora, tanto em lágrimas como para falar e como para reconhecer. Eu preciso de ajuda porque eu estou infeliz, né? muito. Foi muito, muito infeliz mesmo. Então eu não. Quando eu percebi, então que eu estava me tornando a pior versão de mim própria, eu pensei, peraí, isso não está normal. Infeliz, sem paciência. As pessoas que eu mais amava, que eram meus filhos, tratando mal no sentido, eu nunca bati de gritar, de não sei o Sim. quê, não A tinha gente não paciência. consegue lidar com as emoções já, Não né? Tá tudo conseguia lidar, transbordando. sim, sim. Eu não estava conseguindo como que eu poderia ser boa mãe, como eu poderia ser boa mulher, como eu poderia ser boa pessoa, boa profissional, se eu não conseguia lidar comigo própria. Se eu não estava sendo boa nem para mim própria. Então, foi aí que começou o primeiro grito. E no dia, em fevereiro, não me recordo bem, o nosso cérebro faz isso para nos proteger, ou Sim. porque eu dei um basta final naquilo. A partir daí cada um começou a dormir em quarto separado, as crianças ainda conviveram fevereiro, março, abril com isso. Quando eu falei acabou, eu vou me embora, eu não aguento mais. Aí o inferno começou. Aí o inferno começou. A gente costuma dizer que a gente conhece a pessoa no divórcio e no velório. Olha que interessante, eu não tinha ouvido essa frase ainda. E aí o inferno começou, porque ele achou que eu nunca, como a mulher de Deus, sempre lutei pelo casamento, sempre pela família. Ele achou que eu nunca ia desistir. Ele achou que eu ia Aceitar aguentar isso pro resto da vida. o resto da vida. Eu falei, acabou. Quando eu disse acabou, aí ele virou, eu costumo dizer, o demônio dentro de casa. Aí era brigas, era ameaças na frente das crianças. Aí depois eu dormia no nosso quarto, né, na altura, as crianças dormiam comigo, ele chegava lá, vocês estão aí os dois no bem bom e eu estou aqui abandonado, psicologicamente manipulando as crianças, batia porta, sei lá, nunca tocou em mim. Uma Ele vez, bebia? Ele não, bebia? não bebia, graças a Deus, porque acho que sem beber, eu não sei se eu estava viva. Então ele Não ficou bebia. muito nervoso, então ele ficava temperamental. Então ele brigava, Temperamental, sim, batia a sim, porta, falava sim, que você sim, estava. sim, sim, Quando muito. ele te ameaçava, ele falava que ele ia acabar com a sua vida. Ele, esse termo não, mas ele me desejava a pior coisa que tu pudesse imaginar. Eu nem vale a pena Falar. que eu não prestava, que eu era isso, que eu queria acabar com a vida dele, que eu não estava destruindo a nossa família, mais uma vez, só que aí eu já estava forte. Eu já tinha ido lá no fundo do poço, tudo que tu pensar que eu tinha sido partido em mil pedaços, eu fui. Mas aí eu reergui, aí eu já estava forte.
não tão forte o suficiente quanto eu pensava, mas já não aceitava a manipulação dele. Uhum. Que eu estava destruindo a nossa família, que era o que eu estava fazendo com meus filhos, e era ele que fazia isso tudo, ele que gritava, que fazia, que acontecia. Uma vez eu me assustei muito, eu estava na cozinha e estava assim uns panos, que era até da empresa onde eu trabalhava, ele arremessou por cima da minha cabeça. Bem, eu pensei, ele vai me bater. Às vezes, quando a gente estava na cozinha, é, ele estava mexendo com faca e começava a ficar nervoso. E eu ficava quietinha, porque nós mulheres também, a gente tem que ser sábia. E na Bíblia fala que a mulher tem que ser sábia. E quando acontecesse determinadas coisas, eu ficava pianinho. Eu não falava um ai. Eu ficava caladinha, caladinha, caladinha mesmo. E ele falava, e ele xingava, e ele fazia o que ele queria, eu ia ali. E eu quietinha, quietinha, quietinha. Às vezes até deixava de ter determinadas atitudes com meus filhos para não provocar a ira nele, tá vendo? Para não dizer, tá aí você com as crianças. Às vezes até mantinha uma certa distância dos meus filhos quando ele estava, para ele não ficar irado com a situação. E houve momentos, sim, que eu temi pela minha vida. Uhum. Houve momentos que eu temi pela minha vida, houve momentos que eu tive muito medo dele tirar a vida dele. E por mais que a gente não estava bem, eu não queria isso para os meus filhos. É o pai deles, eu respeito, faz parte deles, meus filhos são filho dele, eu nunca, e mesmo em momentos assim, eu tentei nunca virar os meus filhos contra o pai, porque eles são a união de nós dois. Quando eu estou acabando com o pai deles, eu estou falando mal deles também. É Sim. difícil? É. Porque às vezes, teu pai não presta, teu pai é isso, teu pai é aquilo. Mas Uhum. pronto. Chegou um ponto que foi tão insustentável. A minha mãe estava fazendo obra na casa dela, e nessa obra, minha filha, eu nunca vi uma obra demorar tanto. Que eu pensei, eu vou ter que pedir ajuda para minha mãe. Eu vou Uhum. sair de casa. Porque ele não saía. Ele não ia sair. Uhum. E só que minha mãe estava fazendo obra na casa. Minha filha, ela ligava desesperada. Vó, quando é que tu volta para casa, vó? Quando é que tu vem para casa? Eu quero ir para aí, vó. Eu não aguento mais isso. A minha filha estava assombrada. Nossa. Foi ali 3 meses muito, muito difícil. Eu temi pela minha vida, temi pela vida dos meus filhos, temi pela vida dele. Uhum. Eu acho que se eu tivesse, eu não fiz, porque tá aí, porque eu achava que, eu ainda acreditava que existia não um homem para mim, não como marido, não como homem, mas que existia uma boa pessoa ali, que ele não estava tendo estrutura emocional para lidar com aquilo. Uhum. E eu já estava mais madura, mais porque eu fui me curando, e ele não. Ele foi para ele ainda foi psiquiatra, a irmã dele foi ajudar e ele tem muitas dores, muito sofridas, só que eu também cheguei ao ponto, e o que eu vou falar aqui é muito sério, e é porque eu sustentei tanto tempo esse casamento, porque eu acreditava na minha família, ou porque eu acreditava na dor dele, e eu queria curar ele, e eu Uhum. descobri que eu não podia o curar, ele tinha que ele próprio se curar, porque ele vem de um casamento, os pais separados, ele teve uma infância difícil, ele se envolveu em droga quando era adolescente, e ali ele estava perdendo tudo que ele tinha, que era a família, só que ele não deu valor. E, e eu, durante muito tempo, eu não queria trazer mais essa dor para ele. Eu pensei que eu conseguia curar, eu pensei que eu podia ser Deus na vida dele. E quando eu descobri que eu nem para mim, eu nem a mim eu estava conseguindo me curar. Uhum. Sim. Então foi por isso que eu sustentei. E muitas vezes a gente leva um relacionamento à frente pela dó, por Uhum. pena, porque o outro está com dor, e porque tu não quer trazer mais aquele trauma. E eu fiz isso inconscientemente, porque ele vem de uma. Eu sei que muito dos problemas dele, só que eu cheguei à conclusão que nós temos que nos querer curar, Sim. nós temos que nos querer nos salvar. E Uhum. eu descobri isso, que eu não conseguiria salvar ele. Se eu continuasse nessa relação, nós íamos morrer os dois. E Sim. as crianças iam ficar sem paz. E quando eu digo morrer, não estou dizendo morte Física, encerraram né? morte física, porque eu já estava morrendo, eu já não era ninguém, eu já não sabia nem quem eu era. Eu Uhum. já
tinham perdido minha identidade. Uhum. E foi triste, foi, mas eu tive que ser firme. Eu vi em momentos dele que eu vou dizer que eu tive dó, que eu tive pena, que ele estava perdendo tudo. Ele não tem a mãe, não tem o pai, só tem 2 irmãs. Mas eu cheguei à conclusão que eu não ia viver uma vida triste, uma vida infeliz, para salvar ele. E se calhar, e como eu digo, não ia salvar nem ele, nem eu, porque como que eu ia salvar ele sendo infeliz? Como eu ia salvar ele não tendo força? Como eu ia salvar ele se eu não estava sendo nem boa mãe, não estava sendo nada? Sim. Nada. Então, até parece, se calhar, houve um momento que as pessoas que via de fora diziam, credo, essa mulher não tem coração, o homem está aí morrendo, magro, desesperado, parece maluco, e ela não está nem aí. Não, só eu sei o que eu passei. Só eu sei o que eu tive que fazer para me reinventar. Só eu sei as noites que eu não dormi. Só eu sei quanto eu chorei. Só eu sei o quanto eu lutei para isso dar certo. E então, porque as pessoas automaticamente às vezes via, né, a família perfeita, ter uma casa boa, tá ali o pai, a gente ali, não sei o que, os filhos, e achava que era tudo lindo, e não era. E não era. Então, quando você terminou, ele começou a mostrar essa versão que ele era, e ele não queria perder o que ele tinha, que era a casa, a família, a mulher. Ele tinha uma estrutura ali que para a cabeça dele era ele. Era aquilo. Imperfeito, porque quem ama não faz o que ele faz, e nem eu, ninguém, e aqui eu não digo que ele foi culpado 100% eu, mas ambos não. Sim. Um tentou menos, ambos foram culpados, eu não vou dizer que a culpa só foi dele, mas eu hoje, eu tenho consciência que eu fiz tudo o que eu poderia ter feito para salvar minha família, salvar o meu casamento. Hoje, eu tenho uma clareza. Eu não me arrependo pela decisão que tomei, tenho pena por ter sido, não digo um projeto, talvez um projeto, eu não sei se a palavra seria correta, falido, porque eu tenho a melhor coisa que são meus filhos, não é? Mas foi algo que não deu certo, digamos, foi um projeto que não deu certo, não foi para frente, ambos foram culpados, talvez um mais do que o outro, mas isso tudo para deixar aqui, tu não pode ficar num relacionamento achando que tu vai curar o outro, que tu vai salvar o outro, que tu vai conseguir levar um relacionamento, ele seja o que for, tem que ser as duas pessoas juntas. Tem que estar os dois com a mesma visão, tem que estar os dois ali. Quando só um quer, é impossível ir para frente sem tudo. Sim. É difícil tomar essa decisão, muito, muito difícil, muito difícil. Nesse processo, quando eu tomei essa decisão, eu comecei também, minha filha já andava na oficina das emoções, eu já comecei a cuidar. O meu filho teve em psicólogo. Eu lembro que eu falei para ele, olha, o Henrique não está bem, porque o Henrique era mais pequenino. Tanto é que o Henrique teve ali um bocado, eu tive um processo difícil com meu filho. Foi para o psicólogo e eu disse, olha, o Henrique precisa de psicólogo, devia me ajudar a pagar. Ele virou para mim e falou, eu nem para mim estou pagando, imagina para ele, ele é criança, ele não precisa. E eu arquei com a despesa de 400 euros sozinha, porque traumas eu não vou evitar, né? Mas que o processo fosse o mais leve possível para eles e para mim. Sim. Hoje o meu filho durante ali algum tempo, meu filho era um narcisistinha, que era o que o pai via. Portanto, assim, mães, pais, mães, eu estou falando para a mulher, cuidado com o que nós estamos ensinando aos nossos filhos, porque por mais que nós falamos, o maior exemplo somos nós. O meu filho ouviu coisas que ele dizia, você é uma mentirosa, você não presta, você não vale isso. E um dia o meu filho falou assim para mim, você é uma mentirosa, você é não sei o quê, você vai sair assim, eu não vou cuidar de tu quando você estiver doente, eu não estou nem aí para você. Meu filho tem 9 anos. Nossa. Ele já estava aprendendo, né? A me tratar dessa forma, igual o pai me tratava. E o pai tentava sempre virar, às vezes acontecia alguma coisa, eu dizia, olha, não diz isso para eles, não é porque é uma mentira, é porque eles não vão,
eles não vai acrescentar nada na vida deles. E ele ia lá e dizia que era para quê? Para tentar fazer com que as crianças diziam, olha, tá vendo a sua mãe tão perfeita, mentiu para vocês. A tua mãe é tão coisa, mas ela não disse isso para vocês. Então ele ia por trás, eu dizia, olha, não faz assim. Ele ia lá e falava da forma dele, do jeito que ele queria. As crianças, mãe, o pai falou isso, você mentiu pra gente. Eu falei, eu não menti. Isso ia mudar alguma coisa na vida de vocês? Mas ele tentava sempre a queimar a minha imagem diante das crianças. Sempre a tentar a me passar que eu é que não prestava, eu é que estava fazendo isso aquilo com eles, eu é que era a pessoa horrível. Ele tentou fazer isso. Mas, Sim. felizmente, meus filhos foram bem estruturados e perceberam que quem é a mãe deles de verdade, né? E hoje meu filho foi um psicólogo, receberam alta também, tanto um como o outro, continua sendo na oficina da emoção. Hoje a minha filha diz assim, mãe, os primeiros meses foram muito difíceis, mas hoje eu prefiro você hoje separada do pai, acho que ambos estão melhor. Olha só que interessante, né? As Porque eles crianças estavam... sentem, sabem, embora seja muito difícil, as crianças sabem o que é melhor, porque eles ela ama o estavam pai e a mãe, sofrendo. então eles Sim, querem o melhor para os dois. exatamente. E ela fala, mãe, hoje a mãe está muito melhor do que o pai também está melhor. Vocês, e às vezes eu acho vocês todos estão crescendo, cada um na sua vida, mas tu sabe que eu sou a tua maior fã, né? Minha linda, chega de minha linda, eu te amo. E hoje meu filho também, sabe? Hoje ele me respeita. Que houve uma altura que ele não me respeitava. Ele me tratava. Teve uma vez que eu fiquei, acho que tão em estado de choque, que ele me tratava, ele gritava comigo, ele bateu a porta, eu assim, tipo. E minha mãe falou, quem é a mãe? Quem é a mãe? E aí eu tive que Sim. tomar, Isso que você tomar está meu... falando é muito importante, porque muitas mulheres não entendem o que acontece, mas acontece isso. A partir dos 7 anos até os 12 anos, é ali onde vai se definir a personalidade. E acontece uma coisa que é a criança observando esse relacionamento ou essa ação tóxica, seja do pai ou da mãe, porque também tem mães assim, Sim. ela vai tomar duas opções, duas posições. Ou ela vai introjetar aquilo e ela vai fazer igual, ou ela vai rejeitar aquilo. Então ela vai ter afastamento e pavor do pai. E olha só que interessante, porque essa é uma teoria que é exata, quase que exata, não é 100%, mas você viu que era bem na idade que o seu filho estava começando a mostrar a personalidade? Porque a partir dos 7 anos até os 12 anos é quando se define a personalidade. E você agiu na idade certa. Certa. Ele tava mesmo a se tornar um pequeno narcisista. E Não, a mãe, e tem muitas mães que falam assim, ai, mas como é que eu vou tomar essa decisão que eu vou deixar ele sem pai? Mas é muito importante nós trazemos essa consciência para a mãe. Você tem que ter consciência. É uma decisão. É possível você sair, é possível você ficar, mas veja os sinais, porque ou seu filho vai introjetar, ou a sua filha vai rejeitar. Hoje mesmo eu estava conversando com uma mãe que ela perdeu a filha, ela é mãe de Aya, ela perdeu a filha, uma brasileira, e o filho mais velho, que foi criado com esse pai, que não é o mesmo pai, o filho mais velho, vamos supor, diferença de 5 anos da mais filha, vai ao tribunal fazer testemunhar contra ela. Meu Deus. Sendo que ela nunca viveu, ela viveu violência doméstica e ele nunca foi pai, ela nunca viveu violência doméstica. Então, a alienação parental e o aprendizado é tão grande que um filho que não é do mesmo pai, só por ele ter vivido, ele hoje tem o mesmo comportamento. Então, é possível sim. Então, acho que é muito importante isso que você colocou aqui, porque tem mulheres que estão infelizes, sabem, sofrem com traição, porque tem coisas que são mascaradas, né? Tem coisas, tem fases e tem níveis. Então, vamos falar para aquela mulher que ela sabe que é aquele nível que o homem sai na sexta-feira, volta no domingo, trai mesmo, não deixa o telefone, sabe que tem mulher ligando, sabe que tem um monte de questões de traição, é tóxico, e ela, às vezes, fica só por causa dos filhos. Porque como é que eu vou deixar?
Como é que eu vou deixar meus filhos sem o pai? Porque ele pode não ser um bom esposo, porque é muito comum isso acontecer e as mulheres pensam que não. Ele, como marido e como esposo, ele é péssimo, mas como pai, ele é ótimo. Acontece muito. E a mulher com medo, né, ou se acha ruim, né, por tirar essa convivência, porque não é tirar, é restringir, vai mudar. Na verdade, vai mudar o modo, mas não vai tirar. Porque paternidade é paternidade, mas tem as suas consequências, isso é muito importante. É isso mesmo. E hoje, Luciane, eu tenho uma clareza disso tão grande, isso é tão grave. Eu preferi ter meus filhos saudáveis, podem ter trauma, mas quem que não tem trauma nessa vida? Exato. Todos. Mas saudáveis, com pai separado, do que filhos doentes com pais juntos. Nossa, falou muito. Falou tudo, exato. É difícil, sabe por quê? Porque a minha filha, eu não sei o dia de amanhã, mas eu ficando casada, quem me garante que o padrão não seria repetitivo? Ela casaria com um narcisista, levaria na tromba, aconteceria isso? Ela, não, vou ficar porque a minha mãe, eu fiz esse padrão. E ao contrário, a minha mãe aceitou tudo isso, portanto, eu vou aceitar. É assim que eu vi um casamento. O casamento dos meus pais aceitou, isso é normal. O meu filho casaria, maltrataria a mulher, falaria mal para a mulher, seria um narcisista. É normal, porque era assim que o meu pai fazia com a minha mãe. Exato. Não. Eu falei, não. Isso acaba aqui. Poderia ser diferente? Poderia. Se ambos quisessem, se ele quisesse curar, quisesse caminhar. Como eu não sou Deus, eu não curo ninguém, então eu vou curar onde eu posso curar, a mim e aos meus filhos. Uhum. Que lindo! Eu sei que é dolorido, né? É dolorido. Agora que você fala parece simples, mas é lindo, é lindo. Porque esse processo que você está falando assim, precisou de muita coragem. Muita. De você olhar a vida, olhar ali nua e crua, né? Colocar na balança, você dentro desse processo, você olhou ponto por ponto, dá para perceber, Ponto. né? Você foi lá visitar cada momento. Por que eu fiz essa escolha? Por que eu tô aqui? O que eu quero para o meu futuro? Uma mulher extremamente corajosa. Muito. É verdade. E hoje estou a viver na casa da minha mãe, né? Com meus filhos, que é o meu grande suporte. É o suporte que me permite também hoje voltar a sonhar, voltar para a minha área profissional, né? Porque é um corre-corre. Como tu própria era para ser 8h30, eu falei, estou atrasada, estou chegando aqui com a cliente, vou levar a cliente. É o meu grande suporte. Meus filhos continuam sendo acompanhada na oficina das emoções, a Sofia. Sou uma mãe presente. Eu tento ser uma mãe. Como é que eu ia dizer? Durante muito tempo eu me culpei por não ser presente. Ele dizia, tu não é uma mãe presente, tu não é isso, tu não é aquilo. Mas é engraçado, né? Não era uma mãe presente, mas era onde meus filhos tinham... Ele era presente. Eu chegava em casa, voltando um bocadinho, eu não era presente, porque eu estava a trabalhar. Mas eu chegava em casa, 11 horas, meu filho ainda estava sem tomar banho. E ele estava em casa. Uhum. Eu que ia pôr o menino para tomar. A mãe dele não foi. Então, quem é que era ausente? Era eu que estava trabalhando ou era eu que estava presente, deitado na cama, no quarto? Ótimo. Quem era que estava ausente? E eu me culpei durante muito tempo isso. Porque para eu ganhar dinheiro, para eu trabalhar, eu tenho que sair de casa. Eu não consigo fazer online a massagem. Pode ser que daqui um dia exista. Uhum. Ainda não surgiu, mas vou me assustar quando existir isso. Verdade. Então, hoje, um dia o terapeuta falou assim para mim, Jenny, e isso eu vi nele. Eu sei que era tentando uma manipulação. O que tu tem que gravar que seja 5 minutos, que seja 10 minutos, mas que esses 10 minutos tu esteja presente. E é isso que eu hoje tento fazer na vida dos meus filhos. Quando eu tenho a oportunidade, olha, vamos à praia, vamos ao cinema, vamos não sei aonde, porque eu quero que eles amanhã olhem no futuro deles, falar assim, a minha mãe foi uma mulher que, a minha filha vira, mãe, tu tem uma vida muito agitada,
é mesmo empresária, minha mãe é milionária. E hoje eles estão habituados com isso. Mas que eles olham e falam assim, minha mãe foi uma mulher trabalhadora, minha mãe correu atrás, minha mãe... Eu não sei o que eu vou conquistar, não sei. O amanhã Deus pertence. Mas eu lembro da minha mãe fazer isso. Eu lembro da gente estar, como eu disse, eu lembro de estar com meu pai e minha mãe em cima do carro vendo a estrela. Isso para mim já vai ser muito importante. É a Maravilhoso. memória que eu tenho. E a Sim. minha mãe era uma mulher que trabalhava dentro de casa, só que eu tenho essa única lembrança. Nossa, olha só. Então, é isso que e eu falei isso esse dia para minha mãe, que minha mãe dizia, tu trabalha muito, não sei o quê. Falei, mãe, é assim, eu tenho essa única lembrança da senhora. E o que eu tento criar nos meus filhos são esses pequenos momentos. Porque eu posso estar aqui o dia todo trabalhando dentro de casa, como a senhora sabia que a senhora estava na costura trabalhando, e eu estava lá. Uhum. E não ser presente. Porque muitas vezes tu está presente, que era como ele estava presente, mas estava ausente. Eu, Exato. quando chegava, eu fazia a presença. Uhum. Então, hoje, eu crio esses momentos com meus filhos. No meio da minha correria, eu tento proporcionar esses pequenos momentos que eu tenho com eles. E acho que hoje eles percebe isso. Eu acho que hoje eu estou em paz, porque durante muito tempo eu me cobrei isso, porque me cobravam isso. Diz, tu não está em casa, tu trabalha sempre. Mas assim, se tu trabalha porque tu trabalha, se tu não trabalha porque tu não trabalha. Exato. Uhum. Então, é assim, né? Se tu trabalha, traz dinheiro, então tem que decidir o que que tu quer. O que eu não trabalho ou o que que eu fico dentro de casa? Pronto. Exato. E hoje eu achei esse equilíbrio. O que que eu faço? Não tenho marcação. Eu, um dia desse, quinta-feira, agarrei meninos, estou chegando no trabalho, arruma, veste o biquíni, vamos para a praia. Agarrei neles e fui. Vamos para a praia. E é isso que eu tento fazer com eles. Criar essas pequenas memórias na mente deles. Falar, minha mãe trabalhava, mas o pouco tempo que ela tinha, ela tentava estar conosco. Uhum. E hoje... Olha, o que eu posso dizer que eu estou apaixonada pela sua história, estou apaixonada também por você, é uma mulher incrível, sim, corajosa demais. Por que eu tô falando isso? Não é clichê, gente, não é clichê. Sim. É porque, assim, a gente pode passar por muitas dores, ou pelas mesmas dores, mas de diversas formas. E eu acho que a maneira mais corajosa e desafiadora de passar pelas dores é passar consciente e assumindo a responsabilidade das nossas escolhas. Tá vendo que você, em todo momento que você está conversando comigo, você está falando assim, peraí, eu escolhi. Vou ficar ausente ou vou ficar presente? Então, já que eu vou ficar ausente, eu vou fazer desse jeito. Então, é uma escolha consciente, você não está jogando a responsabilidade de ninguém. Reparou que em nenhum momento aqui você jogou a responsabilidade de ninguém? Pois, realmente nem percebi. Não jogou, gente, ela não jogou a responsabilidade em ninguém, nem no casamento, nem no marido, nem no traste. Mentira. Porque vai ao ar, não vamos falar isso. Brincando, gente, brincadeira. Mas ela não jogou responsabilidade em ninguém, assumiu em todos os momentos. Gente, vocês não têm noção. Tem que ter muita luta, muita terapia, muito choro, muita lágrima, muita oração, muito tudo. Muito tudo. Olha, tu pensar, aqui. Foi muito tudo. Foi muito tudo. Tem para chegar aqui desse jeito, muito consciente, de cada escolha tem que ter muito tudo, viu? Muito. Agora eu quero, você que fez todo esse processo, eu sempre peço no final, que conselho você daria para essa mulher que ainda não tem esse recomeço? Lembrando também de você, Jenny, como você também já viveu essa experiência da criança interior, você sabe como que é essa experiência de você adulta com uma menina, falando com a sua menina. Então, pensando nessas mulheres, mas eu queria que você pensasse numa mulher que ela ainda é aquela mulher, aquela menina que ainda não vê saída, não vê recomeço. O que você diria? Não seja tão má, não seja tão exigente com a tua menina interior, não seja tão... Não busca tanto o perfeccionismo, né? Não seja tão... Querer ser a perfeita. Permita errar, permita chorar, permita pedir ajuda, permita ser vulnerável, porque muita gente tem vergonha. A gente tem vergonha
de ser vulnerável, a gente tem vergonha de pedir ajuda, a gente tem vergonha de ser a mãe solteira, a mulher divorciada, a crente que estragou a família, ser julgada e assim, permita, mas acima de tudo, gente, permita ser feliz, permita recomeçar, permita não desistir de ti própria, porque se tu desistir de ti própria, a partir daí você começou a morrer. Uhum. Você só está aqui sobrevivendo. Eu costumo dizer que a gente só tem uma vida. É um presente que Deus nos deu e que a gente tem que viver da melhor maneira possível, consciente, com responsabilidade, com... Vai errar, vai cair. Acha que eu não choro? Não pela decisão que eu tomei, mas acha que eu, às vezes, não estou triste? Acha que, às vezes, também eu penso, meu Deus, como é que vai ser? Eu saí da minha casa. Eu tenho uma casa linda. Eu vivo num quarto com meus filhos. Eu tenho uma Nossa, isso casa... é tão importante falar. Isso é tão importante. Mas eu tomei a decisão de viver numa cabana, digamos assim, e ser feliz do que viver num palácio e ser infeliz. Eu tenho uma casa maravilhosa. Eu saí da minha casa com as minhas roupas e a roupa dos meus filhos. A minha mobília está toda lá com garagem. Então, uma casa maravilhosa, com varanda, tudo. Uma casa linda, linda, linda. Uma casa que todo mundo fala, é uma casa de sonho. Hoje eu durmo no quarto com meus filhos, num colchão, no chão. Quer saber se eu estou infeliz? Não. Eu não me arrependo dessa tomada dessa decisão. Eu hoje sou a pessoa... Se eu chorar agora vai ser, como é que eu posso te dizer? Hoje eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Hoje eu estou sendo eu. Hoje eu estou buscando meus sonhos que eu enterrei. Hoje eu sou uma empreendedora buscando ser uma grande empresária no ramo da estética. Hoje estou tentando ser uma boa mãe, porque a gente nunca vamos ser perfeita. Uma boa filha. E me preparando para ser uma mulher amada, uma mulher que vai encontrar um homem que respeite, que realmente valoriza, que realmente, não que ele reconheça o meu valor, porque hoje eu sei quem eu sou. Eu sou uma mulher batalhadora, eu sou uma mulher... Eu não quero ser guerreira, gente, eu quero ser herdeira. Exato. Eu quero ser guerreira. Mas uma mulher que, mesmo em muitos momentos que foi lá no fundo do poço, que tinha tudo para desistir, eu me erguei como a fênix. Eu decidi não desistir. Eu decidi lutar. Eu decidi recomeçar. Eu, como disse, eu tive 2 anos no aeroporto, na limpeza de aeronaves, limpando sanita, com uma profissão que eu tenho. Mas eu desisti porque eu perdi a minha identidade. Eu desacreditei quem eu era. E um dia a pessoa falou assim, a mão que tu tem, quando eu vi tu trabalhando com os outros, eu pensei, meu Deus, essa mulher tem uma mão maravilhosa, um dom, e ela está ali. Porque eu tinha desistido de mim. E hoje, gente, eu estou vivendo uma história linda, uma jornada linda. É assim, quem quiser me acompanhar no Instagram, tem acontecido tanta coisa linda. Tem aparecido tantas conexões, olha, tu foi uma, me dando essa oportunidade. Tem sido lindo, é fácil. Não é fácil, gente, não é. Não é, há momentos difíceis, seja ele financeiro, seja ele emocional, seja ele físico. Teve um dia que eu estava tão cansada, que eu nem estava me aguentando em mim. Mas acho que quando tu aprende a se amar, a se valorizar, ter o autocuidado contigo própria, a te mimar, a aceitar as tuas falhas, mas as tuas vitórias também, gente, é muito importante. Eu às vezes estou assim, fogo, tu é mesmo um mulherão, caramba, tu conseguiu fazer isso, não sei o quê. Aí tem dia que eu tô, porque eu tô chorando, eu não sei porque eu tô assim. Sim. Mas é de ser
branda, porque às vezes acho que nós mulheres somos tão más, gente, com nós próprias. A gente às vezes é tão má com a gente própria. Gente, Sim. permita errar. Permita chorar. Eu choro, gente, tem dia que eu choro, tem dia que eu tô rindo, tem dia que eu tô maravilhosa. E eu tô me permitindo viver isso tudo, mas eu, acima de tudo, eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei do potencial que eu tenho. Eu sei do que o que Deus tem para mim é o melhor. E só que eu busco isso. É mesmo aquela frase que eu iniciei. Eu dei o primeiro passo com medo, muito medo. Mas as coisas estão acontecendo, as coisas estão fluindo. Profissionalmente, estão fluindo com meus filhos. Emocionalmente, não sei, mas também não estou preocupada porque eu estou me amando. Eu estou aprendendo a me amar. Eu estou aprendendo a me mimar, eu estou aprendendo a gostar da minha companhia, porque eu sempre busquei no outro o que eu não tinha. E eu Sim, descobri isso. que E maravilha. hoje eu estou buscando tudo dentro de mim. Quando o outro chegar, ele vai vir para somar e não para me completar. Uhum. Olha, você dá para fazer tanto corte de vídeo aqui só com frases de Diene, e vai, olha, ia viralizar, viu? Ai, meu Deus do céu. E é isso, olha. Ai, tô até com calor. Ai, Olha, é isso, meu mulheres, amor. foi incrível, não é? Sempre, olha, sempre o final é realmente sempre muito incrível, é uma jornada, eu agradeço imensamente. Tô, assim, muito feliz de conhecer a sua história, mais uma vez, muito grata, tá bem? Obrigada. Depois eu vou deixar aqui nos comentários o arroba dela. Nos comentários não, no texto aqui do vídeo, quando eu Uhum, postar, vou deixar o seu arroba para quem quiser te seguir, sim, para acompanhar o sim, sucesso dessa maravilhosa, sim. tá bom? Vou deixar aqui o arroba dela para vocês. E um grande beijo, viu? Ah, um Tá beijinho, bom? obrigada. E Um espero beijo, poder ajudar essas mulheres. Mulheres, olha, não sou outra coisa, não sou a favor dos divórcios, mas eu sou a favor que vocês sejam felizes com vocês próprias. Só exato. assim é que vocês vão transbordar. É só assim, Exato. tá Gente, bem? então, ó, quem ainda não curtiu esse vídeo, curte, dá um like, se inscreve no canal e deixa aqui o seu comentário para depois a Diene poder ver e acompanhar, tá bom? Um grande Tá. beijo. Beijo. Tchau, tchau, obrigada. Beijinho.